Pararapapá, pararapapá, Tá ligado, né? Britney Spears. Tá ligado, não? Então deixa pra lá, senão vai gerar polêmica. Olho na telinha, vamos que vamos. Classificação dos verbos. Pô, Pestana, tu é maluco, tu é doente, não entendi nada que tu fez aí. Parceiro, relaxa, que a vida é bela e eu tô aqui pra isso. Vamos lá. Classificação dos verbos. Os verbos são classificados em regular, irregular, anômalo, defectivo e abundante. O que seria um verbo regular? Um verbo regular é aquele que não sofre alteração no radical. O que é um verbo que não sofre alteração no radical? Por exemplo, quando eu digo eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Concorda comigo que o radical do verbo amar não muda? Beleza? Então eu digo que ele é um verbo regular. Por exemplo, partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. O verbo partir, percebe que o radical não muda? Tranquilo? Não muda nada. Beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Percebe que o radical de beber também não muda? É bebe o tempo todo. Então, observe só. Quando um verbo é regular, isso significa que ele não sofre alteração no radical. E mais raramente nas desinências. Mas basicamente a gente consegue resolver isso só pelo radical. Pô, Pestana, mas quando é que eu vou saber que um verbo é regular? Parceiro, dica, bizu. 99% das vezes, não é 100%, tá? 99% das vezes você consegue saber se um verbo é regular ou não, conjugando no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, nós amais, eles amam. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Se você conseguir conjugar no presente do indicativo e o radical não mudar, é porque ele é um verbo regular, beleza? Ou tem 99% de chance de acontecer isso. Por que eu estou falando 99%? Porque existem mais de 11 mil verbos na língua portuguesa. Sempre haverá um verbo que fugirá da reta, beleza? É o ponto fora da curva. Então, vamos lá. O que seria um verbo irregular, Pestana? Um verbo irregular é aquele que não é regular. Engraçadão. Um verbo irregular é aquele que sofre alteração no radical. Por exemplo, o verbo fazer. Observe só, presente do indicativo. Eu faço. Eu faço. O que aconteceu com o radical faz? Mudou. O Z virou C cedilha. Então você vai dizer que é um verbo irregular, porque sofreu uma alteração no radical. Poder. Eu posso. Observe que o radical também sofreu uma modificação. Se houver uma modificação no radical, você vai dizer que ele é um verbo irregular. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Posso confiar? Maravilha. Agora, cuidado. Por exemplo, embarcar. Eu embarco, tu embarcas, ele embarca. Nós embarcamos, vós embarcais, eles embarcam. Agora, conjuga o verbo embarcar no presente do subjuntivo. Que eu embarque, que tu embarques, que ele embarque. Observe só que o radical do verbo embarcar sofreu uma leve alteração. A letra C virou QU. Só que nesse caso essa alteração é fonológica. Ou seja, é apenas para manter o som da letra C, que equivale à letra K. Então é embarcar, embarque. Quando houver uma alteração na letra, no radical, para manter a sonoridade original,
isso não torna o verbo irregular, beleza? Portanto, embarcar é um verbo regular, beleza? Tranquilo? Vou apagar isso aqui porque não pertence ao verbo irregular. Isso aqui foi só um bisuzinho que eu acho legal às vezes falar. Pestana, chance de classificação dos verbos cair em prova? Pequena, mas é bom você conhecer. Porque de repente o cara não trabalha diretamente a classificação dos verbos, tipo assim, esse verbo aqui é regular, irregular, anômalo, defectivo ou abundante. Beleza? O cara pode não trabalhar assim, mas ele pode trabalhar de outras maneiras. Vamos lá, continuando. Verbos anômalos. Existem 2 verbos anômalos, de acordo com os gramáticos mais conceituados da língua portuguesa, que são os verbos ser e o verbo ir. Os verbos ser e ir. Olha para mim rapidinho. O que é um verbo anômalo? Um verbo anômalo é aquele que sofre uma alteração muito grande no radical, a ponto de haver mais de um radical para o verbo. Pô, Pestana, mas só são 2 verbos, é tranquilo, né? Só são 2 verbos, você precisa gravar. Verbos anômalos, seria. Mas vamos entender por que ele é anômalo. Observe a conjugação do verbo ser. Eu sou, beleza, mantém lá o radical S, né? Agora, tu és. Cadê o radical S? Sumiu. Agora o radical é. Olha que doideira. Ele é. Olha aí, radical é agora, não é mais S. Nós somos, aí o radical volta o S. Vós sois, aí o radical volta o S. Eles são, aí o radical volta o S. Agora, no passado, eu fui. O que houve com S? O que houve com E? Mudou, agora é a letra F, que é o radical. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós foste, eles foram. Beleza? Agora, olha o pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. Então não é mais S, não é mais E, não é mais F, agora é R. Olha que loucura, olha que loucura. Então o que eu estou querendo dizer com isso? O verbo anômalo é aquele que apresenta mais de um radical. Beleza? O verbo ir é a mesma coisa. O verbo ir já começa errado. Se liga só. Eu vou... Começa errado é a maneira de dizer, tá, galera? Pelo amor de Deus. É porque ele é anômalo, ele tem mais de um radical. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós. Ides. Olha o i, aparece lá na segunda pessoa do plural. Eles vão. E no passado? Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós foste, eles foram. Ué, Pestana? Não é igual a conjugação do verbo ser? Eu fui policial. Eu fui militar. Verbo ser. Eu fui à praia. Eu fui ao parque. Verbo ir. Ih, caraca. Então a forma verbal é igual. É igual. Idêntica. Beleza? Idêntica. Então, cuidado. O verbo ser e o verbo ir, em alguns momentos, tem a conjugação igual. Igual. Em que momentos? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Nessas 4 situações, vou repetir. Pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. Nesses 4 momentos, nessas 4 conjugações dos verbos ser e ir, cara, é idêntico, beleza? As conjugações são idênticas. Pô, mas como é que eu vou saber a diferença, Pestana? Você só vai saber pelo contexto. O contexto vai determinar a diferença. Ser indica estado, ir indica deslocamento, movimento. Beleza? Tranquilo? Continuando, olho na telinha. Verbos defectivos. Bem, verbos defectivos são verbos que não são conjugados de maneira completa, de maneira plena. Pô, Pestana, mas quais verbos são defectivos?
Cara, existem muitos verbos defectivos. Só que, no universo de mais de 11 mil verbos, eles são a minoria. Aí o que os caras da banca fazem quando querem dificultar a sua vida? Eles colocam algum verbo defectivo para você conjugar. E aí a gente precisa conhecer os verbos defectivos, não tem jeito. Verbos defectivos, portanto, são aqueles que não têm conjugação completa. Não tem conjugação completa. Eu vou te dar um exemplo antes de anotar algumas informações aqui. Olha para mim rapidinho. Se liga só. O verbo falir, por exemplo. O verbo falir, na primeira pessoa do presente do indicativo, a primeira pessoa do presente do indicativo, não existe. Não existe eu falo todas as minhas empresas quando abro uma. Não existe eu falo. Agora, existe tu fales? Cara, é isso que eu estou querendo dizer. Os verbos defectivos são aqueles que não têm conjugação completa. São aqueles que simplesmente não apresentam todas as formas de conjugação possíveis. Então eu falo, tu fales, ele fale, não existem. Agora, nós falimos e vós falis existem. E eles falem também não existe. Pô, Pestana, por que isso? Cara, algumas explicações existem, outras não. Eu acredito que não exista por semelhança com o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Talvez seja isso. Agora, basicamente a explicação parece arbitrária, mas é uma verdade. A melhor explicação para mim é: os falantes usam a língua da maneira que eles querem. E o uso da língua pelos falantes é que faz a norma, e não o contrário. Ou seja, não são as regras gramaticais que dizem como o falante deve falar. É como o falante fala, dependendo, obviamente, do nível cultural do falante, vai haver uma fala mais privilegiada e uma fala menos privilegiada, socialmente falando. Então é pelo uso da língua pelo falante é que existe a gramática normativa, é que existe a norma culta, beleza? E não o contrário. Tudo bem que quando você aprende a norma culta, você modifica a sua maneira de falar. Mas a norma culta só existiu depois de os falantes usarem a língua de uma determinada maneira. Então, é a partir disso que eu gosto de explicar verbo defectivo. O verbo defectivo não tem uma conjugação completa porque os falantes não usam uma conjugação completa. Porque, por exemplo, o verbo parir, né? A mulher está grávida, ela vai parir. O verbo parir. Você sabia que a conjugação do verbo parir é eu pairo, tu pares, ela pare? Nós paremos, vós paris, elas parem? Porque eu não posso dizer nem ele nem eles, né? Porque o homem não pare. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, mas é parecido com o verbo parar. É parecido. E aí? E aí nada, parceiro. Vou fazer o quê? Ele tem a conjugação completa, o verbo parir. Tá certo? Verbo defectivo é aquele que não tem sua conjugação completa. Vamos anotar algumas informações importantes? Vem comigo, olho na telinha. Normalmente os verbos defectivos são verbos onomatopaicos. Onomatopaicos. O que são verbos onomatopaicos? São verbos que imitam vozes dos animais. E por que eles são defectivos, Pestana? Eles são defectivos, meu parceiro, ou minha parceira. Porque se os verbos onomatopaicos imitam vozes dos animais, são só os animais que podem praticar a ação daqueles verbos, a não ser que os verbos estejam em linguagem figurada. Vamos entender isso melhor. Quando você diz assim, ó, minha namorada mia ou miou quando eu fiz cosquinha nela. Minha namorada miou. Pô, cara, essa frase só é possível em sentido simbólico. Minha namorada mia
Nós miamos quando estamos abraçados. Pô, cara, na boa, só é possível esse tipo de construção em linguagem figurada. Porque quem mia é gato. Gato mia. Então, o gato mia, os gatos miam. Portanto, os verbos onomatopeicos só existem na terceira pessoa do singular ou do plural. Porque são os animais que praticam essa ação. Ou um animal ou mais de um animal. Os sapos coacham. O sapo coacha. Você não vai falar, João coachou. Pô, João não é sapo, João é ser humano. Você só vai falar isso em linguagem figurada. Em contexto, para zoar o João. De repente o cara é gordo, papudo, parece um sapo. Sei lá, e tu zoou o cara. Beleza? Mas fora isso, não. Fora isso, a gente tem que respeitar os verbos onomatopeicos, que são verbos que imitam vozes dos animais. Cacarejar, piar, miar, latir, mugir, rugir e por aí vai. Tranquilo? Existem outros verbos defectivos que são chamados de verbos que indicam fenômenos naturais. Verbos que indicam fenômenos naturais. Chover, nevar, trovejar, amanhecer, escurecer e por aí vai. Gear, enfim, e por aí vai. Fenômenos naturais. Esses verbos só existem na terceira pessoa do singular. Por que eles só existem na terceira pessoa do singular? Porque ninguém pratica a ação de chover, ninguém pratica a ação de nevar, ninguém pratica a ação de escurecer, ninguém pratica a ação de trovejar, ninguém pratica a ação de amanhecer. Em outras palavras, os verbos que indicam fenômenos naturais independem de algum ser para praticar a ação verbal que tais verbos indicam. Beleza? Tranquilo? Então, verbos que indicam fenômenos naturais também são defectivos, que ninguém pratica a ação dele. Por isso que eles aparecem sempre na terceira pessoa do singular. Ou seja, chove, choveu, chovia, choveira, choverá, choveria. Eu espero que chova, se chovesse, quando chover. Beleza? Então, os verbos que indicam fenômenos naturais também são defectivos. Olha o que eu vou te falar agora, rapidinho, se liga só. Os gramáticos dizem que todos os verbos impessoais são defectivos. O que são verbos impessoais? São verbos que não apresentam sujeito praticando uma ação. Você está lembrado que, com certeza você se lembra disso, você se lembra de já ter tido aula de sujeito, né? Sujeito simples, composto, determinado, inexistente. Quando se fala em sujeito inexistente ou oração sem sujeito, você aprende alguns verbos. Por exemplo, verbo haver no sentido de existir. É um verbo impessoal, não tem sujeito. A gente vai dizer que esses verbos impessoais, ou seja, verbos de oração sem sujeito, são verbos defectivos neste contexto especial, em que eles não têm sujeito. Aí você vai dizer que eles são defectivos neste momento especial. Então, por exemplo, você diz, havia 3 pessoas no escritório. O verbo haver está na terceira pessoa do singular, porque ele tem sentido de existir. Neste caso especial, você diz que ele é um verbo defectivo. Neste caso especial. Tudo bem? Tranquilo? Mesmo? Então, beleza. Pestana, existem outros verbos defectivos, não é? Com certeza existem vários verbos defectivos. E normalmente você percebe um verbo defectivo, de novo, conjugando o verbo no presente do indicativo. Se você notar que não existe a primeira pessoa
do presente e do indicativo de determinado verbo, pronto. Já é o suficiente para você bater o martelinho, puf, é um verbo defectivo. Porque basta um verbo não ter uma forma em sua conjugação toda para você falar o quê? Que ele é um verbo defectivo. Por exemplo, o verbo viger, de vigorar, né? De ter vigor e tal, no sentido de vigorar, de permanecer. Viger. O verbo viger é um verbo defectivo. Por quê, Pestana? Tenta conjugar o verbo vigia na primeira pessoa do singular. Eu vijo. Não é possível conjugar isso. Aí você me pergunta, por que não é possível? Aí eu te respondo, porque Deus quis. Não há uma explicação lógica. A explicação é, os falantes determinaram que a primeira pessoa do singular do verbo viger não existe. São os falantes que usam a língua. Então, são as normas dos falantes que fazem com que eu afirme isso. A primeira pessoa do singular do presente e do indicativo não existe porque os falantes não usam a primeira pessoa do singular do presente e do indicativo. E as outras formas? Tu viges, ele vige, nós vigimos, vós vigis, eles vigem. Beleza, existe, tranquilo. Agora, a primeira pessoa não existe. O que torna o verbo viger o quê? Um verbo defectivo. Quer ver um outro verbo defectivo? O verbo reaver. Reaver. O verbo reaver é um verbo defectivo, por quê? Tenta conjugar a primeira pessoa do singular dele, cara. Tenta, vai. Eu reavo. Ninguém fala assim. Então não existe essa forma. Não existe eu reavo. Não existe isso. Tu reaves, ele reave. Agora, nós reavemos, vós reaveis, são formas existentes. Nós reavemos e vós reaveis. Eles reavem, não existe. Ah, Pestana, então você está querendo dizer que no presente do indicativo só existe nós reavemos e vós reaveis? Sim, é o que eu estou dizendo. Por quê? Porque os falantes usam a língua dessa maneira. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, meu camarada, preste atenção. Existem alguns verbos que não têm conjugação completa. A gente vai dizer que eles são defectivos. Não é possível dar uma lista para você. Não é possível isso. Toda vez que você quiser saber que um verbo é defectivo, ou você pega todas as gramáticas da língua portuguesa e decora todos os verbos que os gramáticos alistaram, o que é uma loucura, sinceramente, ou você vai por essas duas informações que eu te dei, dos verbos onomatopeicos e os verbos que indicam fenômenos naturais, e os verbos impessoais de oração sem sujeito, ou você vai por aquele bizuzinho de olhar a primeira pessoa do singular do presente e do indicativo. Se não tiver, ele é defectivo. Pô, Pestana, mas às vezes é complicado, né? Às vezes a gente pensa que uma forma não existe, mas ela existe. Tipo, por exemplo, o verbo computar. Eu computo. A princípio, eu acho que está certo. Eu, Pestana, eu acho que está certo. Só que os gramáticos e os dicionários dizem que não existe eu computo. Aí eu pergunto, por que não existe eu computo? Cara, alguns gramáticos, como Luiz Antônio Sacconi, vão dizer que não existem determinadas formas por causa da sonoridade. Então, quando eu digo eu computo, tem um som desagradável. Por quê? Porque te lembra puto, que é uma palavra vulgar. Aí, olha que loucura. Aí os gramáticos dizem que não existe eu computo, mas existe tu computas, ele computa. Porra, o que é pior? Eu computo ou tu computas, ele computa? Porra, tem a mesma sonoridade erótica aí, pô. Eu computo não existe, mas tu computas. Olha a ideia, a sonoridade erótica. Aí os gramáticos vão dizer que existe, tu computas, ele computa. Cara, é complicado, beleza? Então, o que você faz? Pega uma gramática, leia lá a listinha, ou se não, em último caso, você consulta um dicionário. Os dicionários hoje em dia, virtuais, eles trazem a conjugação dos verbos. Por exemplo, o dicionário WAS, virtual, né, online, você vê a conjugação do verbo. O Aulete também. O dicionário Aulete, para mim, é um dos melhores. Beleza? Um dos melhores. Tem lá seus errinhos? Todo gramático, todo dicionário, toda obra humana tem um errinho. Beleza? Impossível não ter. O dicionário Aulete pode ser baixado naquele site Baixa Aqui.
Tu vai lá no site, baixa aqui e digita Aulete. A-U-L-E-T-E. E você baixa o dicionário de graça. De graça. O dicionário é bonzão. Confia em mim. Lá tem a conjugação dos verbos. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Olho na telinha, continuando. Então, se eu fosse você, eu conheceria alguns verbos defectivos para a sua alegria no dia da prova. Tranquilidade? Beleza? Show de bola. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Verbos abundantes. Os verbos abundantes são aqueles que abundam, ou seja, são aqueles que apresentam mais de uma forma na sua conjugação. Você sabia, por exemplo, que existe eu... Vamos lá, verbo haver, presta atenção, escuta. Eu, ei, isso no presente do indicativo. Olha só, presta bastante atenção. Eu, ei, tu, ás, ele, há. Agora, nós havemos ou nós emos. Tá ligado? Aquele maluco do cabelinho jogado na cara, nós emos. Olha aí. Nós havemos, nós emos. Pô, Pestana, não acredito. Você tá de sacanagem. Não existe isso, não. Parceiro, existe. E o nome do verbo é abundante. O que é um verbo abundante? É um verbo que apresenta mais de uma conjugação. É aquele que apresenta mais de uma forma em determinados momentos da conjugação. O mesmo se dá com o verbo, por exemplo, construir. Olha para mim rapidinho. Você sabia que existe eu construo, tu construis? Ou tu constróis? Você sabia disso? O mesmo vale para o verbo destruir. Eu destruo, tu destruis ou tu destróis. Sabia que existia isso? São formas horríveis, né? Mas elas existem. Então, o verbo abundante é aquele que apresenta mais de uma forma na sua conjugação, em algum momento da conjugação. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, espero que você esteja atento ao que são verbos abundantes. Cuidado com o verbo obstruir. O verbo obstruir, apesar de ser parecido com destruir e construir, na segunda pessoa não existe obstruz, não. É eu obstruo, ou melhor, não existe obstróis. É eu obstruo, tu obstruz. Obstróis não existe. Então o verbo obstruir não é abundante. Beleza? Tranquilo? Agora, o que é mais importante saber sobre verbo abundante na prova, hein, Pestana? Eu vou te dizer agora, beleza? Mas eu vou dizer olhando para você. Depois eu escrevo. Caiu uma prova agora de agente fiscal de renda de São Paulo, da FCC. Prova agora, recente. Prova complexa, trabalhosa, coisa e tal. Caiu uma questão sobre verbo e a banca afirmava que o verbo submeter tem duas formas de particípio. O verbo submeter tem duas formas de particípio, submetido e submisso. E esta opção foi considerada a correta na prova. Olha que doideira. Cuidado, hein? Vamos entender isso? Olho na telinha, vai. Alguns verbos apresentam dupla forma quando fazem parte de uma locução verbal. Por exemplo, o verbo pegar no particípio, quando ele vem antecedido de ter ou haver, ele fica como? Pegado. Então, eu tinha pegado. E quando ele vem antecedido de ser ou estar, eu fui pego. O verbo pagar, eu havia pagado, eu tinha pagado. E o verbo ser ou estar, quando estiver antes, eu fui pago. O documento estava pago. Beleza?
submeter é a mesma coisa, é que nem imprimir. Eu tinha, eu havia imprimido. O documento foi ou esteve, sei lá, impresso. Cuidado, cuidado. A gente vai dizer que os verbos no particípio vão terminar em ado, em ido, quando eles forem particípios regulares. São aqueles que terminam em ado ou em ido. E quando o particípio não terminar nem em ado, nem em ido, você vai chamar de particípios irregulares. E quando é que isso acontece, Pestana? Acontece quando você tem o verbo ser ou estar antes de um verbo no particípio. Então, o verbo pegar depois de ser ou estar, pego. O verbo pagar numa locução verbal, depois de ser ou estar, pago. O verbo imprimir numa locução verbal, depois de ser ou estar, impresso. Então, observe que os verbos pegar, pagar, imprimir e muitos outros verbos apresentam duplo particípio. Nesses casos, você vai dizer que são verbos abundantes. Agora, cuidado, olha para mim rapidinho, para fechar. Cuidado com os verbos chegar e trazer. Muita gente fala assim, mas de acordo com a norma culta está errado. Muita gente fala assim, ó, eu tinha chego. Não, é eu tinha chegado. Só existe uma forma no particípio para o verbo chegar. O mesmo vale para o verbo trazer. Eu tinha trago. Não existe trago, é trazido. Só existe uma forma para o verbo trazer. Beleza? Pelo amor de Deus, não me erre isso no dia da prova. Se o cara trabalhar uma questão de verbos abundantes, normalmente ele vai trabalhar em cima disso que eu acabei de falar. Ter ou haver, mais particípio regular. Ser ou estar, mais particípio irregular. Se eu fosse você, eu dava uma olhada numa gramática com uma listinha de verbos regulares e irregulares no particípio. Verbos abundantes, que apresentam mais de uma forma. Um gramático que lida bem com isso é o gramático Saccone e o gramático Napoleão Mendes de Almeida. Beleza? Esses caras falam bem sobre verbos abundantes, duplo particípio. Tudo bem? Vou parar por aqui. Aula que vem a gente continua. Brasil!